Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando. Neste vídeo vou falar sobre o incrível livro Hibisco Roxo. Esse livro é da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana radicada nos Estados Unidos e ela é incrível. O livro dela é fantástico, é um livro daqueles que faz a gente refletir o tempo inteiro sobre várias coisas. No caso do livro dela, esse Hibisco Roxo, ele se passa, a história se passa na Nigéria, mas ele vai abordar várias coisas. Aborda a questão da guerra na Nigéria, dos conflitos de estabelecimento de líderes, políticos, um país num momento bastante nebuloso, e também questões familiares, questões dos direitos das mulheres, a questão também do grande choque cultural que é a questão do cristianismo e das crenças locais a partir do momento do momento não, na verdade antes, já mostrando as consequências da colonização inglesa, e como o cristianismo se misturou, com as crenças locais e como algumas pessoas lidam com essa mistura, de crenças. Tem casos das pessoas que se radicalizaram, nigerianos, no caso, que radicalizaram, que partiram do entendimento de que as crenças locais são erradas, absolutamente erradas, e devem ser desprezadas, e as pessoas que ainda têm essas crenças também devem ser desprezadas, mesmo que sejam seus parentes, e independente, do que aquelas pessoas fazem, só por vivenciarem aquelas crenças, elas são pecadoras e pronto, e devem ser desprezadas sob todas as maneiras. Por outro lado, também tem pessoas que conseguiram fazer uma mescla, pegar o que há de bom nessas duas crenças, e outras pessoas que ficaram só naquelas, assim. É complicado dizer quem é certo, quem é errado, mas assim, uma das coisas que o livro mostra muito é que o extremismo é errado, que como o extremismo fere as pessoas, como o extremismo acaba com famílias, acaba com amizades e acaba com a população mesmo. Uma coisa muito, muito forte nesse livro também é a questão do feminismo, mas um feminismo sob uma ótica muito interessante de como é estranho o machismo, de como para algumas pessoas porventura não conseguem perceber como é estranho uma mulher não poder fazer uma coisa, e ela coloca neste livro de uma maneira assim, de fato, muito inocente, a partir do pensamento de uma garota. Eu achei que ela fosse até mais nova, mas ela na verdade é uma adolescente, mas é uma adolescente muito ingênua, ela foi privada de muitas coisas, e então a partir disso ela se torna muito ingênua, e esse livro vai mostrar todo esse questionamento dela diante de coisas que são a realidade dela, mas que ainda assim ela tem essa estranheza, e ela vai conviver com alguns primos dela depois de muita insistência, e esses primos adotam também o catolicismo. O pai dela é bem radical na questão do catolicismo, e ele é, por outro lado, assim, uma pessoa que luta pelos direitos do país. Ele tem um jornal de vanguarda, um jornal rebelde, mas ele é um cara rico, por outro lado. Então ele usa esse dinheiro para comprar alguns privilégios, alguns favores, e por outro lado ele tá contra esse governo, mas por outro lado na vida doméstica ele é uma pessoa muito má, no sentido de ser cruel, mesmo, de fazer punições, castigos físicos para a família e para a esposa, que sim, são realmente absurdos. Sim, você vê uma pessoa que ela é meio que revolucionária, vamos dizer assim, mas por outro lado essa pessoa ela também tem nela incrustada tanta maldade, e ele, ao mesmo tempo, ele se sente culpado quando ele faz essas coisas, mas ele não deixa de fazer. Então é contraditório essa maneira, aquele sentimento de culpa. Ele bate, espanca e ele leva para o hospital, entendeu? E fica chorando porque a pessoa o obrigou, a mulher dele obrigou ele a fazer isso com ela, sabe? É uma coisa assim muito, 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 muito triste.
E muito real, isso é uma coisa que acontece demais, sim, da questão da violência doméstica. E assim, de que a família tem que pensar igual a ele, a família tem que seguir todas as regrinhas igual a ele. E no mesmo tempo essa família está vivenciando num país que está sob guerra, está sob influência. As pessoas, eles estão bem financeiramente, mas eles não conseguem usufruir esses benefícios dessa riqueza, porque o pai os cria, né, a família toda, inclusive a esposa, numa vida muito regrada, muito limitada, onde eles têm que ser melhor do que todo mundo, onde eles têm que seguir uma religião assim muito ferrenha, que qualquer coisinha mínima é um pecado, e um pecado punível com castigos corporais, e ele é o juiz, e ele é o carrasco, né? Não é apesar de alegar uma crença divina, né, uma fé divina, ele se coloca como juiz, ele se coloca como carrasco. Não é nem assim ser o pastor ou o padre, na verdade, né? Não é o padre que põe, é aquele cristão, né? Então é muito interessante a maneira como ela coloca essa questão da religião como uma coisa perigosa, né? Como que ela pode ser usada, né, de uma maneira perigosa, e é usada por muitas pessoas, né, com um radicalismo, com uma falta de respeito às outras pessoas, a falta de respeito de entender que as outras pessoas têm valores diferentes, que elas têm crenças que são diferentes, e nem por isso elas são pessoas ruins, nem por isso elas se tornam pessoas ruins. E é muito interessante essa questão do choque cultural, né, da mistura de culturas, de como aquela situação se mistura e como a pessoa se envolve naquela situação e como ela pode sair daquela maneira, né? Ela pode sair também assim, tão limitada ou mais radical, ou ela pode sair uma pessoa assim, mais evoluída, com um leque de opções, com um leque de vivências. Então essa história, ela traz essa cultura, essa questão da cultural muito forte, essa questão do feminismo, dos filhos verem coisas que eles acham absurdas, acham erradas e na verdade não podem fazer nada. E por outro lado, eles também têm uma certa admiração pelo pai, porque foram criados de uma maneira para admirar o pai, e ficaram também se questionando. Eu achei isso muito curiosa, a partir você olhar uma coisa que é normal, né, pra gente aqui, muitas vezes, uma coisa normal, por exemplo, como Jesus, né, na cruz, e para uma pessoa africana, com as crenças africanas, aquilo lá de ser um boneco, né, e elas questionam, por que é esse boneco? Então, às vezes, a gente não tem essa ótica de que tem que aceitar o que eu acredito, sendo que aquela pessoa já acreditava, já tinha uma crença em uma outra coisa. E o que a gente julga como banal, muitas vezes, que banal aquela crença dela, a nossa, para ela também pode ser banal. Mas tá tudo bem entre todo mundo, não precisa ser um radicalismo, não precisa ser uma guerra, não precisa ser um respeito. Uma outra coisa muito forte neste livro é a questão financeira. Como eu falei, esses personagens, eles são ricos, mas não conseguem vivenciar nessa riqueza, mas por outro lado eles se percebem o tanto que eles são diferentes das outras pessoas, apesar deles serem bastante limitados, e principalmente como as pessoas enxergam eles de uma maneira diferente, como as pessoas acham que eles são privilegiados, que eles não sabem de nada do mundo, e muitas vezes não é porque eles desprezam as pessoas que são mais humildes, as pessoas que são mais pobres, e as pessoas humildes, inclusive parentes, acham isso deles, que eles já partem do princípio que tem aquela questão do preconceito de eu vou te tratar mal porque você vai me tratar mal porque eu sou pobre, vou te tratar mal porque você é rico, eu vou te tratar mal porque você é pobre. E é assim, como o preconceito é uma via de mão dupla, sabe? Ele não vem só de um lado. Então tem todo esse conhecimento de você largar um pouco esse preconceito e ver que aquela pessoa, aquela prima, né, rica, não é uma menina tão metida besta quanto você achava. Então eu achei isso muito curioso. Eles têm uma parte da cultura que eles mantêm desde que todos sejam católicos, e então tem a crença assim, de final de ano, deles irem para
um casarão onde que tem uns milhares de quartos para acomodar todo o grupo, e aí todo o grupo vai lá para poder, tem uns nomes africanos, né, que eu não consigo pronunciar, e todas as pessoas vão lá e faz aquele monte de comida, porque o pai dessa garotinha, ele é o designado, né, um título lá, que eu não me lembro o nome, que é um de lá africano, então ele tem que prover essas coisas, que afinal de contas ele é rico, mas ele recebeu essa designação. E como ele é rico, ele provê aquilo tudo e vai mais de 20 mulheres para a cozinha preparar aquelas comidas lá, porque na verdade aquele momento é um momento dele dar as coisas para as pessoas, das pessoas levarem comida para casa, aquela fartura de comida, né, uma espécie de Natal deles. É um momento que aquelas pessoas que estão passando fome, passando necessidades, são lá, ficam muito, muito, muito gratas por ele, porque ele deu os sacos e sacos de comida, bolos e bolos de dinheiro. E aí você fica se questionando, mas por que ele não ajuda em outros momentos do ano, em outras circunstâncias? E as pessoas ficam tão gratas, tão maravilhadas por ele fazer aquilo. Então, assim, é um livro muito, 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 muito interessante. Também tem a questão da Universidade da Nigéria, de que a tia dela, né, dá aula na universidade, e ela prega para os seus filhos e para os seus alunos que eles pensem, que eles trabalhem a mente, que eles não aceitem as coisas simplesmente como são, que eles entendam por que as coisas são assim e o que eles podem fazer para mudar, que eles se tornem questionadores e que de fato façam mudanças. E como ela passa a ser perseguida, como ela passa necessidade, como o irmão dela, que é esse pai rico, não quer ajudar, como esse pai rico não quer ajudar o próprio pai, porque o próprio pai de 70 e tantos anos não quer abandonar as crenças religiosas dele, e tem todo aquele choque dela pode querer mostrar para os sobrinhos, que são filhos daquele pai rico, e a menininha que é a ótica principal do livro, ela poder entender o que é essa cultura africana que ela foi ensinada a rejeitar, o que é que tem de bom, o que é, afinal de contas, todos esses valores, e por que esse avô dela não se recusa, né, a abandonar, que ela entende, né, que na casa dela a oração é um momento muito duro, a oração é um momento muito regrado, muito cheio de limitações à vida, né, oração o tempo inteiro. E o avô dela fica encantada quando ela percebe que o avô dela, ao terminar as orações para os deuses dele, ele está sempre sorrindo. E ela percebe que na casa dela ninguém sorri, em momento algum, muito menos depois de rezar. E ela fica se questionando, mas que crença, né? Que oração é essa que a gente não se sente bem, né? Que a gente fica triste, que não pode falar nada. Então tem todo esse questionamento e ela vai realmente em busca dessa situação. Não é nem assim de uma grande mudança, mas são de pequenas mudanças no dia a dia para que ela possa estar melhor. Então ela vai conhecendo, vai rompendo essa diferença de preconceitos entre a prima dela, que tem uma criação um pouco mais aberta, e ela se aceitando, também se revelando que ela é um pouco mais fechada, né, mais tímida, e ela vai se revelando, se permitindo se expressar. E a prima dela cobra muito isso, a tia dela questiona muito isso, por que ela não se expressa, qual a opinião, os sentimentos que ela está tendo, e ela vai percebendo como que ela pode ser melhor, e vendo esse questionamento crescendo ainda mais fortemente no irmão dela, e o irmão dela também querendo mudar, ela percebendo fisicamente, inclusive, essas mudanças no irmão, a mudança de postura, a questão da alegria diária, e ele se torna uma pessoa diferente, e ela invejando, né, como é que ele consegue mudar, como é que ele consegue se expressar, como é que ele consegue dizer que aquilo não tá bem pra ele. Ela vai se encantando com essas mudanças, com essas ideias e essas possibilidades. Então, assim, eu acho que é realmente um livro que faz assim a mente abrir. Assim, são várias coisas que eu já pensava, tem várias coisas a respeito da Nigéria que eu não conhecia, realmente não conhecia nada, mas assim, são coisas que é importante a gente analisar a respeito da vida, do respeito ao ser humano, do respeito aos valores das outras pessoas, que muitas vezes a gente vai deixando de lado, e tem pessoas que são mais desrespeitosas, são pessoas mais
sei lá, ofensivas, às vezes mais radicais. E por isso que eu acho fantástico a gente poder ter acesso a livros que lembrem a gente isso, que a gente tem que respeitar as outras pessoas, que as outras pessoas têm outros valores, têm outra cultura, mesmo que esteja no mesmo país, ela tem foi criada de uma maneira diferente, que às vezes a gente pode oferecer, mostrar para ela o que a gente tem de diferente, mas que a pessoa não é obrigada a aceitar isso e que todos só têm a ganhar com isso. Eu recomendo muitíssimo esse livro, que ele realmente é uma leitura fantástica. Eu demorei bastante para ler, porque é um livro que faz muito a gente refletir, parar para pensar assim a cada parágrafo, que é escrito de uma maneira, na ótica de uma garota, mas de uma maneira inocente, mas mostrando, né, realmente vou impressionar-se com algumas coisas que pra gente era até óbvio, entendeu? Assim, adorei esse livro e eu pretendo ler outro livro dela muito em breve. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando os próximos vídeos. Espero trazer também outras leituras da Chimamanda. Obrigada!